Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que me ouvem neste momento. Eu quero trazer uma meditação para nós nesse dia, que se encontra na carta de Jesus Cristo à igreja de Esmirna, no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, do verso 8 ao verso 11. Ouçamos a leitura. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que estive morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes, sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O que o Senhor quer nos revelar, nos falar através desse texto? Então eu quero trazer essa meditação. A primeira carta de Jesus Cristo é a carta de Éfeso. Essa igreja é marcada pelo amor. Aquela igreja, no princípio, quando ela foi fundada, ela tinha um amor caloroso, um amor à obra do Senhor, um amor ao Senhor. Com o passar dos tempos, vieram nova geração e esse amor primário, ele foi sendo esquecido, deixando para trás. E toda a obra, tudo quanto aquela igreja fazia era tão somente para si mesmo, voltado para si mesmo, para o próprio engrandecimento. Jesus Cristo chama a atenção daquela igreja para voltar ao primeiro amor. E a igreja a Esmirna, qual é o ponto dessa igreja? Bem, a carta à igreja em Esmirna, Jesus se dá a conhecer logo de início. Ele nos diz: eu sou o primeiro e sou o último. Depois ele fala: eu estive morto e tornei a viver. Quando o Senhor Jesus Cristo fala que ele é o primeiro e o último, ele quer dizer que Jesus Cristo é o primeiro. Ele é o princípio de toda a criação de Deus, mas também ele é o fim de todas as coisas. E quando ele diz que ele estava morto e tornou a viver, Jesus Cristo está falando: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. A igreja de Esmirna é uma igreja que está para passar por grande tribulação. É uma igreja prestes a ser provada. A sua marca é a fidelidade, a perseverança. Olha só o que nos diz o verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Aí ele diz: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus Cristo sabia muito bem daquela igreja, da direção daquela igreja, do coração daquela igreja. Era uma igreja fiel, era uma igreja que tinha passado por muitas coisas, era uma igreja que perseverava, que se mantinha na presença dele. Agora, uma pergunta que eu quero colocar para nós. A igreja precisa de passar por provações para recrudescer a sua fé, para tornar a sua fé mais forte, ou em razão da sua fé, a igreja é provada? Às vezes a gente fala que a igreja precisa de passar pela prova, para que a sua fé seja mais forte, para que ela passe por um avivamento. Mas será isso? Vou fazer novamente a pergunta. A igreja precisa de passar por provações para recrudescer a sua fé, isto é, para tornar a sua fé mais forte? Ou em razão da sua fé ser forte, ela precisa de ser provada? A igreja de Esmirna vai nos falar isso com detalhes. A igreja é testemunha viva da imanência do Espírito Santo de Deus. A igreja experimenta e vive Cristo e sua doutrina. Por isso, ela é perseguida. Ela não pactua ou negocia com o mundo.
A igreja é a noiva de Cristo, é a amada de Deus. Por isso o mundo odeia o cristão, por isso que o mundo persegue a igreja. Devido à sua perseverança, Esmirna está prestes a ser atribulada. Contudo, o Senhor passa com ela. O Senhor protege a igreja no meio das adversidades. É necessário a igreja passar por tormentos? Sim, a fé deve ser provada. E uma vez provada, ela concebe a perseverança, de onde vem a perfeição do cristão e o testemunho para muitos. A igreja em Esmirna nos faz lembrar que o nosso lugar não é nesta terra, não é neste mundo, mas o lugar da igreja é no reino do Pai Celestial. Ela é uma igreja paupérrima, a igreja de Esmirna. Ela é uma igreja totalmente desprovida de todas as coisas materiais, mas para com Deus, os cristãos daquela igreja têm um tesouro guardado. Ele fala: eu sei que tu és pobre, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Assim devemos nós. A nossa preocupação deve ser em ajuntar tesouro no céu e não nessa terra. Aqui tudo é passageiro, tudo passa, tudo corre muito rápido, mas no céu, é uma eternidade. Lá está a verdadeira riqueza, não é verdade? O fim das nossas vidas não é a morte, não é o enterro, não é o cemitério, não termina com a morte, mas o fim do cristão é morar na eternidade com Deus. Não temamos a morte física, mas alegremo-nos na esperança de viver na eternidade com Deus. E assim termina a carta. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Por quê? Porque nós somos os cristãos. Nós já estamos tendo a vida eterna com Deus aqui nesta vida. E quando Jesus Cristo vier nos buscar, assim nós gozaremos de todas as benesses da vida eterna com o Senhor. Então, irmãos, não fraqueje, sê fiel até a morte, e o Senhor vai te dar a coroa da vida. Deus te abençoe abundantemente. Amém.